Então, esses são os papéis. Agora nós vamos passar... Tá, tudo bem. Então, nós temos lá como avaliar as políticas públicas, avaliar as situações, e agora o passo a passo. Como nós vamos implementar isso? Isso é fundamental. Tá? Bom, e aí vem a matriz de convergência. Implemente ações seguindo as orientações gerais da matriz de convergência. Estratégia de informação e comunicação. Tá? Escolha um ambiente e o habitat. Tá? Então, ou seja, a matriz de convergência, ela como é que eu vou explicar para os senhores assim? Ela traz orientações gerais, orientações que devem ser seguidas para todo mundo que quiser fazer uma convergência e implementar e fomentar o desenvolvimento harmônico sustentável. Tá? Mas depois nós vamos ter guias de passos. Primeira coisa é escolher um ambiente, um habitat. Você tem que escolher um ambiente para tu atuar. Ele tem um pouco a ver com o foco prioritário, mas não é apenas o foco prioritário. Por quê? Porque o ambiente é uma delimitação, por exemplo, habitat mais geográfica de sistema, etc. E tal, tá? Então, escolha o ambiente e o habitat. Eu vou dar uns exemplos aqui. Ó. Uma coisa, e dentro dessa delimitação, escolher o ambiente. Então, primeiro tu delimita de forma geográfica, por exemplo, uma cidade, um bairro, etc. e tal, um habitat, e daí depois tu escolhe um ambiente para fomentar. Um exemplo de ambiente, por exemplo, o comitê, como nós falamos, executivo de saúde do CNJ. Isso para a área da saúde. Tá? Mas nós temos, por exemplo, os comitês de desenvolvimento harmônico sustentável. Eu acho que seria bastante importante que se criasse o Comitê de Desenvolvimento Harmônico Sustentável. Nós agora estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul para uma macro-região ali de Farroupilha, ali, e está se buscando criar esse comitê, uma região maior, juntando vários municípios e várias, vamos dizer assim, comarcas, etc. e tal. Tá? Os comitês permanentes de fomento à atuação resolutiva, para todas as áreas, também é possível, isso está previsto na Resolução 54, por exemplo, do CNMP. E qualquer forma de rede. Tá? Outra coisa também, dentro desses ambientes, tá? E não deixa de ser um ambiente, uma microbacia, uma bacia hidrográfica, que por si só já é um ambiente de convergência. Vocês vão ver a nossa preocupação com relação à água. Tá? Primeira linha de atuação, fomentar a atuação interinstitucional e com a comunidade em geral, que inclui as comunidades tradicionais, virtuais, etc. Tá? Então, a primeira coisa que se faz, olha que incrível, é fomenta uma atuação interinstitucional. Então, como é que tu vai fomentar essa atuação interinstitucional? Aqui fala, por exemplo, de um workshop nas macro-regiões. A gente faz um workshop, reúne nas macro-regiões, pode ser macro-regiões estaduais, macro-regiões nacionais, chama todas as pessoas que atuam e intervêm a partir daquele foco, daquele ambiente que a gente escolheu, tá? Chama todas as pessoas que... E aí se conhece e verifica, vamos dizer assim, as suas convergências. E essa parte interinstitucional é fundamental, tá? Bom, interinstitucional, chamando todo mundo. Na segunda linha geral de atuação é fomentar a institucional, ou seja, tem uma interinstitucional e com a comunidade, e depois institucional, tá? Isso é importante. Claro que, como eu falo para os senhores, aqui as orientações gerais da matriz, elas segue uma certa, vamos dizer, ordem, mas não é o total obrigatório. Tu pode fomentar o desenvolvimento harmônico sustentável lá diretamente no institucional. Então, eles são orientações mais gerais. Um dos exemplos, por exemplo, de uma fomentar a atuação institucional foi a realização dos eventos de aperfeiçoamento realizados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O material está aqui, sugiro que dê uma lida, que foi feito um curso de capacitação, tá aqui, passo a passo, está aqui, ó, da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Praticamente todos os magistrados foram, vamos dizer assim, participaram desse curso. Houve uma mesa redonda com os desembargadores e mais, os funcionários, assessores também participaram. Por isso também os resultados que a gente obteve. Então é importante, muito importante que se tenha esses, vamos dizer assim, esses cursos de aperfeiçoamento institucional. Ali está um modelo de projeto piloto do Tribunal de Justiça. Vamos para o quarto. As abordagens. Quais são as principais abordagens que se deve ter? Tá? Primeira, conscientizar a necessidade. A gente pode conscientizar, olha, é importante trabalhar em grupo, etc e tal, mas se não houver a conscientização, a gente sabe que a necessidade vai obrigar. Vamos dizer assim, infelizmente, o ser humano só muda quando ele não tiver outra opção que não seja mudar. É que as pessoas não se deram conta ainda do panorama de hoje que nós temos, e não só no Brasil, e essa necessidade de mudar. Então, se não mudar pela conscientização, vai acabar mudando por uma questão de necessidade. É só uma questão de tempo.
Disponibilizar meio. Bom, mas tu não muda se não te disponibilizar meios para tu poder mudar. Senão as pessoas dizem, tá, isso não deve ser feito, mas então o que tem que ser feito? Então na hora de nós mostrar que existe uma solução. Tá? Por quê? Uma e várias soluções, mas mostrar soluções. Porque às vezes hoje a mídia passa o tempo todo coisas negativas. A sociedade está perdendo esperança porque só negativo, negativo, negativo. Tá, mas e o que eu vou fazer? Então perde esperança. Então tá na hora de a gente começar a focar mais nas questões de soluções, tá? E disponibilizar meios, ferramentas para tu fazer isso. O kit vai ter um monte de material para vocês poderem utilizar. E depois incentivar. Por quê? Porque não adianta também tu dizer para as pessoas fazer e aí até punir. Porque muitas vezes, hoje, os critérios de mensuração, de mapeamento, do desempenho das instituições, vamos dizer assim, das políticas públicas, ele é todo quantitativo e todo materialista, só material. Número de vagas, número disso. E não valoriza esse tipo de trabalho. Então tu não está incentivando quem o faça. Por quê? Porque não vai aparecer nos relatórios, não vai aparecer nisso, e as pessoas vão deixar de fazer. E inclusive também incentivos, então incentivos como valorização, e incentivos também com relação à própria disponibilidade de recursos. Se o desenvolvimento harmônico sustentável e via atuações resolutivas é algo que ajuda toda a humanidade, então os recursos, sejam humanos e materiais, devem ser destinados para quem utiliza ele em prol de toda a sociedade e não apenas em prol do seu umbigo. Duas etapas, agora nós já passamos mais a passos. Para tu implementar a matriz de convergência, que são as orientações gerais, tem duas etapas. A primeira dela é escolha um foco prioritário. Tá? Bom, um exemplo de foco prioritário, nós falamos rede de fornecimento de medicamentos, a própria segurança pública. Dentro da segurança pública pode ser, por exemplo, a questão de presídios. Dentro dos presídios, quem tem um vício com drogas, então pode ir dando foco. Qualidade da educação, isso é fundamental. Qualidade da educação. Educação tem a ver com edúcere, conduzir para fora os potenciais, e para conduzir para fora os potenciais não adianta só mera informação. Informação a gente já tem muito. Pega a internet, hoje tem muito. Está na hora de se transformar essa informação em conhecimento, e para isso tem que ter um sentido para o aprendizado. Tá? E depois vivenciar isso, porque com a vivência desse aprendizado, ela se torna em cultura de uma sociedade. Tem uma questão aí que eu não vou entrar em muitos detalhes, que se chama os neurônios espelho, principalmente. Tá? Mas existe todo um trabalho para dar qualidade da educação. Tá? Começa muito também na própria família, processo de autorregulação. Planejamento familiar, como eu falei para vocês, não é só apenas um número de filhos, mas pode ser uma calamidade. Deu, por exemplo, uma calamidade lá, tá, em um determinado local, chama todas as pessoas para ver, bom, pessoal, o que cada um pode colaborar. A gente brinca muito que isso também pode ser um tipo de fazer a sopa. Caiu uma bomba aí, me lembra muito da Segunda Guerra, né? E aí, arrasado. Aí se chama, bom, nós precisamos sobreviver, o que cada um pode colaborar? Aí eu dou uma batata, eu dou um feijão, eu dou outro. Então, o que nós temos e como nós vamos convergir para que se possa fazer uma sopa e possibilite a todos nós sobreviver. Tá? Refugiados também. Hoje nós temos refugiados, vamos dizer assim, muitos políticos, né? Veja a Síria, mas há vamos dizer assim, uma possibilidade de que aconteçam muitos refugiados climáticos, e então isso vai ser um problema sério. O próprio ODS 6 fala em garantir a disponibilidade e a gestão sustentável de água, então isso pode ser uma questão prioritária. Microbacias e bacias hidrográficas. A água, uma coisa que a gente não se dá conta, 70% da gente, em média, é água. De todas as coisas, de todos os recursos, o mais indispensável é a água. Ninguém vive sem água. Então, está na hora de a gente começar a valorizar. Na verdade, e aí vem com a necessidade, a gente não se dá conta da importância da água. Por quê? Porque tu abre a torneira e ainda tem. Mas hoje tu tem pessoas que abrem a torneira, ou nem tem torneira, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas já não têm acesso à água potável, ou pelo menos com proximidade. Então isso é um problema seríssimo, e a gente vai se dar conta da água o dia que abrir e não vir a água. Outra questão também a segunda etapa, então, a partir de um foco prioritário, tu mapeia, aperfeiçoa e ou convergência estrutural. Notem bem o seguinte, a matriz de convergência é implementada em duas etapas. Tá? Então, a primeira escolha o foco, o segundo mapeia, aperfeiçoa e ou convergência estrutural. Esse mapear, aperfeiçoar e convergência estrutural, vejam que são três ações, vamos dizer assim, 3 atividades. Nós colocamos ela numa segunda etapa porque tu pode escolher um foco prioritário e só fazer um mapeamento, mas faça um mapeamento com uma visão de desenvolvimento sustentável.
planejamento, coisa assim. Tu pode escolher um foco prioritário e só aperfeiçoar, de repente, uma determinada atuação sem estar muito vinculado à questão de mapeamento. Ou fazer também, escolher um foco e priorizar a convergência estrutural, que está todo depois dos elementos, vocês vão ter tudo o que cada um deles é. Então, ou seja, ela pode ser em 2 etapas, porque ela pode ser implementada de uma forma isolada. Óbvio que se fizer, escolha um foco, mapeie, aperfeiçoe convergência, vai se ter maior resultado. Os passos, por sua vez, eles já vão estar mais divididos e, vamos dizer assim, porque já são passos de implementação de uma coisa mais completa. Tá? Uma coisa importante que a matriz de convergência, ela fala, sempre a partir do foco. Tu faz tudo isso que nós estamos falando, sempre a partir do foco prioritário e levando em consideração, no que couber, os requisitos das atuações resolutivas de planejamento e gestão sistêmica ou os critérios de mensuração do desenvolvimento harmônico sustentável. Importante, o roteiro de implementação e os enfoques da estratégia de comunicação e informação. Orientações gerais da matriz de convergência. Ou seja, o roteiro que está lá no 4C, ele vai conseguir pegar todos esses enfoques que nós estamos falando aqui na estratégia de comunicação e informação, mais as orientações gerais da matriz e fazer de uma forma em termos de roteiro. Tá? Com relação a utilizar, por exemplo, e fazer essa compatibilidade entre a matriz de convergência e os critérios do desenvolvimento harmônico sustentável, tem alguns exemplos assim, por exemplo, tá? Quando tu vai falar na matriz, ela vai falar fomente a atuação interinstitucional. Isso está na matriz de convergência. Tá? Aí, vamos lá para os critérios de mapeamento do desenvolvimento harmônico sustentável, vai olhar lá que tem convergência dos setores público, privado, sociedade civil organizada e comunidade geral. Ou seja, vocês vejam que essa interinstitucional, ele diz como tu pode qualificar para ver exatamente como é que tu converge os dois gráficos, tá? Mas para facilitar, a gente já fez um estudo todo, e se colocar em prática os roteiros e a matriz como um todo, como esse material da estratégia de comunicação, já vai estar fazendo isso. Não precisa ficar pensando em fazer a compatibilidade, porque a gente já fez isso de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil para todos nós, né? Bom, agora estratégia de comunicação e formação. Lembre-se que nós falamos da matriz de convergência, que são as orientações gerais. Agora nós vamos dar sugestões de passos. São sugestões de passos, tá? Você lembra que lá, quando a gente mostrou no início, tinha um guia de passos, vamos dizer assim, mais genérico a gente fazia, tá? Então, ou seja, um guia genérico de passos. Mas os senhores podem fazer e adaptar os passos de acordo com a conveniência e a necessidade de vocês. Isso não há problema nenhum. Mas vamos dar uma sugestão aqui de passos, tá? E como é que foi feito esses guias de passos? Na verdade, a gente pegou e analisou não só aqueles projetos que, como eu digo, defendia o Brasil na ONU, eram vários projetos que ia separar 10, imagina, era um monte, e viu o que era comum, mas também várias formas de atuação de promotores, juízes, defensores, de prefeitos, até, na verdade, orientações do próprio governo federal também, projetos que o governo implementa buscando essa formação de rede, ou seja, todas essas boas práticas e boas orientações, a gente estudou tudo, tá, mas o que tem em comum? Qual é um guia de passos? O que está sugerido lá? E viu que tinha uma certa ordem, né? Tinha uma certa organização. E é isso que nós passamos para os senhores aqui de forma resumida, tá? Então, sugestões de passos para executar as 2 etapas previstas na matriz de convergência. E elas são agrupadas em 3 tipos. Nós vamos botar 3 tipos. Pode criar mais passos, mas 3 tipos. Quais são os 3 tipos? E eles, de certa forma, eles repetem, vamos dizer assim, as etapas, né? Só que eles já estão separados. Primeira é escolha um foco. Vocês vão ver que eu passo o tempo inteiro falando de foco prioritário. É fundamental ter esse foco prioritário. Não estou dizendo que não tem que fazer outras coisas, mas para gerar a cultura, pegue um foco que represente uma necessidade local, tá? E uma coisa é a necessidade de Porto Alegre, outra coisa é a necessidade de Brasília, e a necessidade lá do meio da Amazônia. Tá? É diferente. Então, qual é a necessidade? O que lá no meio da Amazônia tiver lá, ou no meio do Piauí, que eu já viajei o Brasil todo, e tive reunido, é diferente, às vezes, o que é necessário. Tá? O que precisa lá, a prioridade. E daí, a partir disso, monte a rede. E aí, por quê? Porque se montar a rede a partir dessa necessidade, tá? Dessa prioridade, desculpa, essa cultura de trabalhar em rede e não pensar só em si, ela vai se desenvolver para todas as outras áreas. A gente já viu isso acontecer, né? Então, modifica a falta vamos dizer assim,
como é que eu vou te explicar assim? Mas a falta de confiança que a gente tem, às vezes, nas pessoas e nos sistemas, nas instituições, vai se modificando, e isso serve não só para aquela área que estou atuando, para todas as outras, né? Bom, mas então aqui, o guia de passos. Escolha o foco, mapeie, que já está o 2A, que é as duas etapas. 2A, mapeie necessidade, possibilidade de atividades. E depois, 2B, aperfeiçoe e ou convergência estrutural. Nós colocamos o aperfeiçoamento e convergência estrutural porque a convergência estrutural ela pode ser feita de forma isolada, mas é muito importante que ela faça junto nessa sequência aqui, porque ela, vamos dizer assim, ela é aquele que depois reúne tudo que se buscou fazer e aí ela transforma isso no dia a dia que os senhores vão ver aqui nas pessoas. Tá? Bom, mas então, ou seja, mapear necessidades, possibilidades e atividades. A gente bota muito, sim, tem que mapear as necessidades, tá? Mas as possibilidades, o que é possível. Mas também as atividades existentes. Lembre-se do gráfico que nós falamos, aquela senhora que cuida das crianças, ela é uma atividade que está ali naquela comunidade e ela é um grande potencial. Então não adianta vir com uma nova atividade muito maravilhosa, se não verificar o que está lá arraigado, porque tem afetos ali envolvidos. Então é muito importante valorizar as atividades existentes das comunidades ribeirinhas, das comunidades tradicionais ali, indígenas que conhecem a realidade, principalmente quando vier um evento aí meio complicado, uma certa calamidade, aí nós precisamos resgatar todo esse conhecimento que às vezes são de milhares de anos. Tá? Bom, mas aí o aperfeiçoamento. Então mapeia, normalmente se faz isso, escolhe um foco, faz um mapeamento, tá? Às vezes mesmo que seja de forma informal, mas faz um mapeamento, e aí tu vai aperfeiçoar e fazer a convergência estrutural. Tá? Como é que se faz esse aperfeiçoamento? Principalmente segue passo. Uma audiência pública, e aí depois eu vou detalhar um pouco mais, mas assim, na apresentação de aprofundamento, que vai estar um vídeo gravado, ele tem bem mais detalhado isso, e inclusive dá o exemplo da saúde, mostra do jeitinho e tal. Então aqui eu vou falar de forma um pouco mais restrita, né, menor, mas os senhores sabem que tem todo o passo a passo, depois com mais detalhes nos outros materiais. Audiência pública. Então normalmente se faz uma audiência pública, uma reunião, ou monta um comitê, ou seja, um ambiente de fomento. Aí depois, reúne os documentos e faz um diagnóstico situacional, um mapeamento novo atualizado. Porque, primeiro, antes de tu ir para uma audiência pública, uma reunião, como eu digo, tem que fazer um pequeno mapeamento, tá? Mas qual é o foco que eu vou falar lá? O que a gente como é que eu vou, qual é o ambiente que eu vou fazer a intervenção? Então se prepare para isso, dê uma preparada. Bom, se preparou, aí vai para a audiência pública. Vai ter um monte de debates. Depois tu tem que fazer de novo, reunir os documentos a partir daquilo ali. Bom, for essa prioridade, uma série de documentos, doutrinários, revistas, etc. Se informar sobre isso, tá? E faz um novo diagnóstico. Sim, mas então, com base naquilo que eles falaram, já vai ter uma nova percepção, faz um novo diagnóstico. Esses passos, também eles não são tão cartesianos e lineares, mas eles seguem uma certa ordem. E pode, daqui a pouco, lá no final, tu faz um outro mapeamento, isso é normal, é dinâmico, tá? Bom, aí, o terceiro, execução dos encaminhamentos e articulação do cumprimento. Bom, primeiro, na audiência pública, tu ficou comprometido em fazer alguma coisa. Tem que botar na tua agendinha e cumprir isso. Mas não apenas isso. Tu também tem que articular para que os outros que se comprometeram também cumpram. Porque muitas vezes você tem que estar lá, telefone, faz parte da rede. Olha, ficou responsável. Então, às vezes tem alguns coordenadores, etc. Mas é importante que todo mundo participe disso. Né? Tá? Bom, execução de encaminhamentos. Um exemplo de algo que a gente utilizou, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul e está articulando em termos do Brasil. A questão do diagnóstico situacional, da assinatura de termo de cooperação e protocolo de intenções. Depois que se faz uma audiência pública, muitas vezes a gente pega, bom, então vamos fazer agora um termo de cooperação. Isso está aqui, tanto nesse aqui que é o da saúde, foi feito um termo de cooperação, tá? Em 2010. Aqui o termo de cooperação, na folha 63, tá? Envolvendo todas as instituições, e depois em 2016, que expandiu para as outras áreas, tá? Foi feito aqui, governador, o presidente do tribunal, Justiça Federal, estadual, está aqui, ó, na folha 93, tá? Está aqui, ó, várias instituições públicas, federais, estaduais, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, os municípios, em todas as instituições. Então é importante fazer um termo de cooperação para poder demonstrar essa intencionalidade. Isso pode ser um dos encaminhamentos, tá, desse trabalho. Tá? Bom, e aí vem algumas, vamos dizer assim, algumas práticas, atividades,
algumas atividades que a gente viu que normalmente se faz. Então, uma audiência pública, executa os encaminhamentos, e depois primeiro, faz a audiência pública, se reúne alguns documentos, faz um diagnóstico e depois se executa os encaminhamentos. É um básico que se faz. Mas tem algumas, vamos dizer assim, algumas atividades que a gente viu que eram mais, vamos dizer assim, normalmente executadas. Uma delas era o seguinte: criação de critérios para atendimentos, fluxos operacionais sistêmicos, etc. E tal. Esse material aqui, a partir do trabalho, criou uma série de requisitos para, por exemplo, a judicialização da saúde. Tá? Então, a Defensoria Pública estabeleceu aqui critérios para o atendimento inicial, critérios para a judicialização. Então, tem uma série de documentos que se exige, por exemplo, aqui, ó, documentos básicos, transporte, tratamento de saúde, e assim vai. Ó, tá? Esse aqui é o da ação de planejamento e gestão dos tempos. Tá? E depois tem aqui, por exemplo, um laudo médico. Esse laudo médico é fundamental. Tá? E diz assim, bom, eu quero um medicamento que não faça parte da lista, tá? Bom, então tem que dizer por que esse medicamento não, é necessário. Não é que, porque as pessoas são assim, ou dá tudo ou não dá nada. Não, não é nem dá tudo nem dá nada. É dar aquilo que é necessário mesmo. E é para isso eu preciso demonstrar. Tá? Então esse laudo aqui, que está na folha 105 dessa cartilha, e também está na folha 335, que eu não me lembro de cabeça, mas é certo aqui, dessa cartilha, que é a cartilha do desenvolvimento não sustentável, que dá como exemplo a saúde. Está aqui, ó, 335. Tá? Então, são critérios, e depois tem outros critérios. Então. E aí depois tem fluxos operacionais sistêmicos, tá? Que se criou, demonstrando isso. Isso é importante. Tá? A própria cartilha, se fazer uma cartilha com convergência, esse material que nós estamos aqui demonstrando para o senhor, provavelmente sai uma nova cartilha. A gente está pensando também em fazer várias comunicações para as redes sociais, que é muito importante, tá? E peço para os senhores novamente que comuniquem, tá? Resoluções, recomendações, várias recomendações, CNJ, do próprio CNJ, é Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, a própria CONDEG, fizeram várias recomendações e resoluções que foram alinhadas. E no âmbito do Estado também. Faça workshops e eventos, como eu digo, intencionais e com a comunidade geral. EAD também, esse material a gente vai disponibilizar justamente uma ideia de EAD, só que no estado do Rio Grande do Sul foi feito um EAD com acompanhamento, com todos os critérios, ficou muito bom, tem lá o modelo. Então, ou seja, depois aqui faz também workshops, eventos e EAD institucionais e implementa instrumentos, métodos, centros, câmaras, núcleos, mecanismos de resolução, por exemplo, de conflitos, controvérsias, divergências. Tá? Então, entre outros instrumentos, estrutura para resolver conflitos gerais. Por exemplo, na saúde, nós temos os NATs, que são excelentes, que são instrumentos. A gente acredita que os NATs, por exemplo, tá? Núcleo de atendimento técnico, se presta uma assessoria para o magistrado antes de julgar, verificar se realmente tem evidência científica, etc. e tal, tá? Aquele medicamento, aquela cirurgia, aquilo que está precisando, tá? Mas a gente acredita que deva fazer parte de um contexto maior, de um desenvolvimento harmônico sustentável de toda a rede, porque ele é um instrumento. De forma isolada, ele não resolve. Ou pelo menos resolve menos. Mas de forma contextualizada, potencializa ele muito mais. Então, aqueles NATs que já funcionam muito bem, e alguns NATs, por exemplo, como o da Araguaína, funciona muito bem, ele já tem essa visão de desenvolvimento harmônico sustentável, de atuação resolutiva, e porque ele expande, trabalha com a estratégia de toda vamos dizer assim, de todo o sistema de saúde, e aí é óbvio que vai dar uma potencialidade muito maior. Né? Então são instrumentos dentro de algo maior. Ações para evitar apurar irregularidades, é muito importante que toda a rede comunique irregularidades, seja, por exemplo, para o Ministério Público, ou então para os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, etc. Tal, mas também no próprio ambiente de trabalho. Se algum dos colegas não tiver alinhado esse tipo de trabalho, e isso sendo prioridade, tá? E o importante sistema de cooperação que demonstra que isso é uma das prioridades também, por parte das instituições, ou seja, todo estando alinhado, tem que se comunicar, sempre tem um órgão de controle dentro da própria empresa, dentro da coisa parecida. Né? A gente às vezes acha que pensar no público, pensar na própria empresa como um todo, nas instituições que a gente faz parte, o problema é deles. Não, tu vive dentro do setor público, tu vai depender deles. Se acabar com toda a estrutura, tu vai acabar sendo prejudicado. A mesma coisa se tu trabalha numa empresa, não adianta. Se a tua empresa falir, tu vai perder também o teu emprego. Então tem que pensar um pouco maior. E irregularidades, sem dúvida, elas geram um caos. A gente sabe muito bem disso.
Está no momento da gente começar a construir um caminho de, vamos dizer assim, de planejamento, de gestão, de desenvolvimento harmônico sustentável, para que se tenha um futuro para todos nós e para os nossos, olha, não é nem para os netos, como a gente falava hoje, para os filhos e até para o nosso futuro bem próximo mesmo. Tá? Uma coisa importante, comuniquem ao Ministério Público, mandem, tá? Pode ser tirem cópias e mandem para protocolar isso. Tá? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu falei, então, mas falou, mas tu deu encaminhamento para o promotor? Não, não dei encaminhamento. Bom, então fica muito mais difícil do colega ter acesso a essa documentação. Não adianta só falar, tem que mandar. Tá? Estratégia de comunicação e informação, é o que nós estamos falando, então a gente via que muitos tinham estratégia de comunicação e informação, esses projetos, então seguir uma ordem, tá? E aí a própria elaboração de projetos, programas, políticas públicas decorrentes desse trabalho e desse foco prioritário que se estabeleceu. A promoção da convergência estrutural, e agora eu vou falar um pouco mais com detalhes, e a revisão e aperfeiçoamento de forma periódica das estratégias e das atividades. Então, revisem e aperfeiçoem tudo isso que nós estamos falando. Vocês vão ver que o material e o próprio termo de cooperação, principalmente esse novo termo de cooperação, que é um termo de cooperação bastante avançado, tá? Que é um termo de cooperação que está lá na 1C, que é mais avançado do que esses dois, porque ele já está com uma nova visão e foi fruto de colaboração de instituições nacionais e internacionais, tá? E não foi assinado ainda, mas está sendo sugerido e os senhores podem utilizar ele, porque ele veio com uma visão nacional, mas pode utilizar até para dentro vamos dizer, do ambiente de seu trabalho, tá? Ou da comunidade, ou então da comarca, ou da macro-região, então já pode utilizar aquele termo de cooperação. Tá? E ele busca justamente isso, ele já demonstra esse aperfeiçoamento aos próprios termos antigos. Então é uma forma de se conseguir implementar e aperfeiçoar. Bom, tem um exemplo de guia de passos por área de atuação, tá? Que está presente nos materiais e na própria apresentação aprofundada, que eu falo para vocês, que está no 2C, documento 2C. Para implementar as 2 etapas, nunca se esqueça, isso implementa as 2 etapas da matriz de convergência, também servirá como exemplo da adaptação da estrutura do guia genérico de passos. Então, primeiro, vai estar ali, escolha um foco prioritário para facilitar a atuação e concentrar esforços. Segundo, a partir do foco prioritário, mapeia, aperfeiçoe, convergência estrutural, e aí vem aqui. Mapear o quê? Levantamento, necessidades, o que precisa atingir, possibilidades, etc. Está em vermelho ali, os passos completos estão aqui. Na cartilha, por exemplo, essa aqui tem os passos completos. Vocês vão achar aqui, tá? Na apresentação. Todos os passos, passo a passo, completinho de como fazer. Tá? Essa aqui também tem, porque essa cartilha ela fala sobre o desenvolvimento harmônico sustentável, mas ela dá como exemplo, a partir da metade dela, alguns dos temas da cartilha aquela outra. E algumas atualidades. Então essa é a principal cartilha hoje para aprofundamento. Mas o principal material é esse 1C que eu falo para vocês, que é a estratégia de comunicação, o 2C, que é essa apresentação, e o 4C, que esse hoje é o mais aperfeiçoado de tudo. Se quiser exemplos de como fazer isso, está aqui nessas cartilhas e tal, exemplo de implementação, etc. Bom, material não vai faltar. Até é importante dizer para os senhores, a maior parte dos materiais estão no pgsistema.blogspot.com.br. Alguns aprofundamentos, eles também podem ser localizados. Eu vou mostrar aqui para os senhores, aqui, só um momentinho. Ó, aqui, PG Sistema, é o blog. Ainda está com planejamento de gestão sistêmicos, mas nós estamos transformando para um blog de desenvolvimento harmônico sustentável. Tá? E aqui estão os materiais. Ó. Todos eles materiais, é só clicar, são de domínio público. E tem uma série de materiais aqui para baixo, assim os senhores vão pegar. Tá? Bom, também quem quer aprofundamento em materiais mais inglês, italiano, espanhol e da década passada, tá, pode entrar num outro blog, que é esse blog aqui. Tá? E esse blog ele é rodrigoschweller.blogspot.com.br. Bom, esse blog ele está no meu nome, porque é de uma década passada. Tá? E depois, a partir de 2010, mais ou menos, nós todos, e eu tenho muito isso, vamos dizer assim, dentro da minha missão, vamos dizer assim, de despessoalizar. É um momento de despessoalizar. Então, ou seja, isso tem que se tornar institucional. Então, nós montamos o PG Sistêmicos, tá? Com esse material mais atualizado e tal. Então, o blog básico é o PG Sistêmico. Agora, se quiser um aprofundamento, bom, aí pode pegar lá nesse material mais antigo aqui que está aqui. E aí tem material italiano, espanhol, etc. E tal, né?
Então, material, como eu digo, não vai faltar. Aqui. Voltando aqui. Estava saúde. Bom, lembrem que nós falamos que a matriz de convergência, ela também, e os passos, dentro da matriz de convergência se fala, se fala a questão da convergência estrutural. Uma coisa é matriz de convergência, outra é convergência estrutural, tá? Convergência estrutural, ela tem aspectos, tá? São esses aspectos aqui que estão aqui, ó. Então, primeira coisa, para mudar o dia a dia, a rotina, porque isso acontecia muito nas conferências mundiais. A gente via que todo mundo, saía todo mundo feliz, aí chegava na rotina, tudo era cobrado diferente. Tudo aquilo que se disse ali nas conferências mundiais, ou nos planejamentos, às vezes estratégicos, chegava na rotina, era cobrado tudo quantitativo. Pô, aí não dá, né? E ninguém muda. Então, ou seja, precisa estar convergência dos planos de planejamento, a proposta? Sim. Isso, na verdade, já está muito, tá? Isso tudo que nós estamos falando, transdisciplinar, multidisciplinar, intersetorial, tudo isso os senhores já vão ver, redes e tal. Os meios de concretização e realização, ou seja, tu tem que ter um instrumento para botar isso, consubstanciar. Então, por exemplo, um procedimento administrativo que tu possa, passo a passo, porque é importante, e aí volta a questão de despessoalizar. Então, ou seja, não é uma coisa e a gente vê muitas vezes, do Rodrigo, não é uma coisa do desembargador Martins, não é uma coisa do Chico, do Bento, etc e tal. Tem que ser uma coisa da instituição. Então, o procedimento é que orienta, bota dentro do procedimento, e se eu não tiver amanhã aqui, continua, como em muitos locais, por exemplo, em Rio Grande, o trabalho foi continuado lá por outros colegas, e melhor ainda, porque tinham até mais tempo que a gente para poder se dedicar. Então, isso que é vamos dizer assim, o mais bonito, o mais legal disso tudo é isso, que não fica precisando só de uma pessoa, tá? E aí dá continuidade, própria sustentabilidade do trabalho. Então, tem que ter um meio para botar isso, consubstanciar, um projeto é fantástico, né? Se prevê projeto, faz isso através de um projeto, sem dúvida nenhuma, tá? Etapas, etc. Os meios de mensuração, criação de indicadores para poder, vamos dizer, mapear e mensurar isso. E aí a humanidade tem uma dificuldade muito grande de criar indicadores qualitativos, tá? Só trabalha muito com indicadores quantitativos, tá? Mas a gente indica ali como uma possibilidade. Convergência dos três setores e da comunidade, ou seja, dá um enfoque especial dentro dessa convergência estrutural, convergir, fazer a estrutura toda convergir, à questão dos três setores. O desenvolvimento de modos de valoração do desempenho. Então, ou seja, tem que valorar os colegas, os órgãos de controle, valorizar esse tipo de trabalho. Então, nós vamos mostrar aqui os questionários de valorização, de mapeamento e avaliação das atuações. Tá? O aperfeiçoamento dos meios examinados em inspeções, correções e fiscalizações. Ou seja, tem uma certa distinção. Um é um relatório que avalie, o outro é a valoração. E daí na valoração, a valoração tem inclusive como se criar indicadores. Mas que o sejam, tem que se buscar mapear, mensurar e avaliar esse tipo de atuação, tá? Porque senão não vai ter a convergência estrutural. O desenvolvimento de incentivos, que nós falamos, e a formação inicial e continuada. Formação é fundamental. Hoje, como eu digo, a gente tem muita informação e tem pouca formação. Está na hora de nós começarmos a trabalhar com essa formação, tá? E no mundo de crescente dinamismo, não adianta, estudou lá na faculdade, passou no concurso, bom, agora não preciso mais saber de nada. Não, temos que estar constantemente se atualizando e ser proativo e inovador. Senão, a coisa fica muito difícil. Bom, informações. Informações o senhor vê que tem na síntese da cartilha, tem uma síntese aqui que fala muito sobre isso. Por artigos também na política de desenvolvimento harmônico sustentável. Tem uma política aqui de desenvolvimento harmônico sustentável que fala tudo isso que nós estamos falando também. Dá um exemplo de como fazer uma política com isso. Com inclusive um índice de desenvolvimento harmônico sustentável. Então, quer dizer, o material tem tudo. E a própria convergência estrutural, ela está aqui. A convergência estrutural ela está exposta nessa política. E essa política, ela está... Ó, título 2, matriz de convergência, aqui nesse modelo está em torno de 115 a folha. Definição de matriz de convergência. E depois aqui a convergência estrutural. Exemplo de 70. Bom, uma coisa importante também é demonstrar para os senhores que esse tipo de trabalho, e eu já tinha falando, ele serve para qualquer área, qualquer foco de atuação. Novamente. Então, dentro, por exemplo, água. Problema seríssimo, importantíssimo, é um foco. Dentro
foco água, do tema água. Tá? Uma bacia, pode escolher uma bacia. Uma subbacia, uma microbacia. E a partir disso, vamos dizer assim, para desenvolver de forma harmônica e sustentável essa microbacia, o que precisa? Chama todo mundo que atua e intervém naquela microbacia. Quais são as necessidades da microbacia, quais são as necessidades do ambiente que está ali, quais são as necessidades da pessoa que atua e intervém naquele sistema, passa a medir todos eles, quais são os impactos no econômico, social e ambiental. Tem que ver essa visão não separada, porque senão fica aquela coisa, o econômico de um lado, o social do outro, o ambiental do outro, e isso nos, vamos dizer assim, nos desune, e é uma das piores coisas que tem. Tá? Depois, o solo. É importante dizer o seguinte, o solo que não absorve água provoca alagamentos, doenças, etc. A água ela tem uma interconexão em praticamente todas, porque a gente é praticamente água, né? Então, em todas as esferas, vamos dizer assim, de relações, tá? Então, uma água poluída causa uma série de doenças, entende? Um alagamento, tá? Aqui, sem água não há como viver, tá? Mostra que famílias que têm que buscar água longe, muito longe, como eu digo, o acesso à água cada vez pior, não há como fazer a jornada da vida. Porque se não tem água, teu corpo seca. E aí o barco, nós somos um barco, não vai fazer essa travessia. Vai parar no meio do caminho. Por causa da importância disso, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram aprovados agora pela ONU, e o 6 fala garantir a disponibilidade e gestão. Vocês falam, eu sempre digo, o que hoje, em época de crise, o que se faz em época de crise? Otimiza recursos. Como é que tu otimiza recursos? Planejamento e gestão. Só que não planejamento e gestão só do sistema que atua, por exemplo, lá o sistema de saúde, ou então, por exemplo, assim, o sistema educacional, lá para os professores, mas também do que intervém. Por quê? Porque senão esse sistema que está lá atuando faz o seu planejamento e o outro que intervém, como por exemplo o sistema de justiça, não conhece e aí acaba prejudicando. Por exemplo, um caso aqui que eu planejo de diminuir as luzes desse estúdio, e aí porque não tem recursos, daí chegou, não, manda acender tudo que é luz. Não é nem para dizer se tem que acender ou apagar, mas eu tenho que conhecer aquela realidade para ver se é necessário e se é possível, se é necessário apagar e se é possível deixar acesa. Então eu tenho que conhecer aquela realidade, entendeu? Bom, então os ODS aqui precisam fazer uma gestão. Isso se faz com planejamento e gestão. Tá? Planejamento e gestão do sistema que atua e intervém. Objetivos de desenvolvimento. Como? Atuações resolutivas. Aqui tem a questão do Amazonas, toda essa região, que é fundamental. Nós temos basicamente 3 países que são considerados, vamos dizer assim, estratégicos para os próximos anos, e eu falo isso já em 2024, 2030, por aí, é Brasil, Canadá e Rússia. Hoje, muitos dos conflitos são por causa da questão do petróleo. No futuro, sem petróleo, até se vive. Agora, sem água... Bom, também serve para uma questão, por exemplo, segurança pública, e dentro da segurança pública se trabalha, por exemplo, o sistema prisional. Tá? Importante que se conheça os aspectos da criminalidade. O ser humano pensa muito de forma binária, assim, sabe? Tipo, positivo ou negativo. Ou tudo na cadeia, ou então tudo coitadinho é vítima da sociedade. Tanto vitimizar, quanto punir de forma desmotivada, vamos dizer assim, de qualquer jeito, não resolve o problema. Está na hora de responsabilizar e mudar as causas que levam as pessoas a cometer aquilo. E responsabilizar também. Então, tu está nessa situação, eu vou te ajudar, mas tu também tem que mudar teu comportamento, porque senão tu fica dependente de mim e não vai resolver. E como eu digo, eu sou muito assim, eu acho que não é o momento de se criticar o que se fez e tal. É o momento de construir novas soluções. Então, agora é o momento que a gente tem que ver o seguinte, aquele tipo de coisa que tem lá desde René Descartes, não é de agora, isso é de, na verdade, de milhares de anos. Tá? Mas assim, vamos botar aqui na parte de René Descartes, que foi lá feito o método científico e tudo, esse acordo de separar e tal, piorou muito. Mas vamos pegar o seguinte, vamos pegar desde do que o homem é homem. Aqueles métodos de separar cada um do seu lugar e não pensar no todo, não funcionam mais. Então não adianta ficar vivendo o passado. Se utiliza aqueles mesmos livros de 200, 300 anos atrás. Está na hora de construir um novo. Não ficar brigando pelo passado. Vamos construir um novo. E aí, para construir um novo, não funciona só vitimizar ou só punir. Nós temos que trabalhar de forma integrada todos os pontos. Tá? Então, ou seja, responsabilizar e vamos dizer, e disponibilizar recursos, etc. E tal, tá? Então, essa possibilidade. Tá? Para que se possa mudar.
E aí, tu tem que entender as interconexões. Então, veja que o mapa sistema da criminalidade mostra que não é só uma questão de cadeia, tem uma série de coisas envolvidas, ó, certo? Tem que conhecer o sistema para atuar. Porque senão a gente trabalha muito com eventos, a gente não trabalha com os padrões de comportamento, as estruturas sistêmicas e os modelos mentais. Tem que trabalhar com essa coisa mais aprofundada, senão nunca vai se resolver, vai sempre se enxugar o gelo. Claro que a gente sabe que, muitas vezes, quem vive do problema não quer resolver o problema. Só que mesmo quem vive do problema e não quer resolver o problema e passa só enxuga gelo, vai chegar um ponto em que vai ficar insustentável. E esse ponto é bem breve. Bom, guia de passos por área, educação. Bom, uma das coisas da educação, a gente gosta muito de dizer, que a educação não é só informação, a educação ela é formação também. Tá? Ela vem de indústria, conduzir para fora. A família é fundamental, a criança nasce focada muito na mãe, e aí depois vem o processo de autorregulação do pai, que diz, não, peraí só porque tu tem que pensar também nos teus irmãos, tu tem que pensar também na figura paterna. Em outro contexto, as pessoas desfocam um pouco dela e pensa menos individualista, menos egocentrado. Então a família é fundamental. E com isso tu gera uma capacidade de pensar não apenas nas suas coisas, mas também na própria natureza, etc. e tal, né? Tu começa a ver as interconexões disso tudo. Começa no contexto familiar e reflete, converge, por exemplo, na educação financeira e previdenciária, tá? Vou explicar para vocês isso um pouco, porque lembre que eu falei da questão dos limites, necessidade psicológica de limites. Hoje bota o dedo na tomada e amanhã ela está usando drogas. Também, se não botar limites, hoje ela compra um tênis, amanhã compra outro, e assim vai comprando, sem fazer o seu planejamento, sem ver os seus limites, e está endividado. Hoje no Brasil, nós temos grande parte da população endividada, e aí as pessoas acham que o dinheiro vem do nada, né? Se tu está endividado, tu não paga a conta do outro, o outro como é que vai pagar a conta do outro, gera uma bola de neve, e aí nós não queremos que o Brasil entre em insolvência, né? Porque senão vai ser ruim para todos nós, né? Tá? Então, ou seja, começar hoje a trabalhar com um contexto de educação, também em termos de valores, limites, etc. E aí a educação, essa que se desenvolve muito na família, que se reflete, por exemplo, na educação financeira e previdenciária, que se reflete nos direitos e deveres, ela também, quando ela agrega informações junto aos professores, sem dúvida nenhuma, ela dá um sentido para o aprendizado e aí potencializa de forma enorme, porque eu conheço as interconexões e a sociedade ela começa a se ver pertencendo a algo maior, pertencendo à natureza, e aí a preservação, a boa utilização, que a preservação parece que é só conservar-se, não é isso? A boa utilização de forma harmônica e sustentável, ela é fruto desses valores que são introjetados dentro da infância e que tem a ver com uma educação num aspecto mais amplo, vamos dizer assim, e portanto mais efetivo. Fala muito assim, atitude de consumo. Você já parou para pensar sobre isso? O que leva ao consumismo? Essa é a grande questão. Não sou contra o consumo, mas outras coisas, não é contra o consumo. Acho que devemos consumir. Uma coisa é consumir, outra coisa é consumir de forma patológica, desenfreada e sem, vamos dizer assim, planejamento e gestão. Aí nós estamos falando de outra coisa. Daí é uma doença. Aí é algo, por exemplo, que é insustentável, desarmônico para todos. Então esse é o ponto. Então, consumo é importante, sem dúvida nenhuma, mas desde que ele seja, vamos dizer, harmônico e sustentável. Bom, eu vou trazer aqui, eu falei das bolinhas roxas, esse é o gráfico da matriz de convergência. Então, como é que ele funciona? Eu vou só revisar, né? Implemente ações, porque ele já é para implementações, seguindo os passos previstos na matriz de convergência. A matriz de convergência serve para implementar os requisitos das atuações resolutivas de planejamento e gestão de sistemas e outras diretrizes nacionais e internacionais, adaptando-as à realidade local. Então, a matriz ela implementa isso tudo. Tá? Vamos lá, mais rápido. Escolha um ambiente habitat. Fórum, comitês, projetos, ações, assentamento, um manancial, um bairro, um município. Fomente a atuação interinstitucional e com a comunidade geral. Fomente a atuação institucional, através de 3 abordagens, conscientização e ou necessidade, meios e incentivos. Em 2 etapas, escolha o foco prioritário, mapeie, aperfeiçoe e convergência estrutural. Esse é o resumo que estão na matriz de convergência. Sempre a partir do foco prioritário e levando em consideração, no que couber, os requisitos das atuações resolutivas de planejamento e gestão sistêmicos, os critérios de mensuração do desenvolvimento harmônico sustentável. Por quê? Até porque depois que tu implementa uma matriz, tu pode, depois de alguns meses, fazer uma avaliação e ver o grau de desenvolvimento harmônico sustentável
que ela gerou. Tá? Então está ali e é a correspondência com aquele outro gráfico que está ali. Novamente eu digo para os senhores, não se preocupe muito, porque se seguir um pouco do que nós estamos falando, isso aí já é automático. Tá?